Eu quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite. Como eu disse da outra vez, você não tem pressa de ir embora para casa. Então, como você não tem pressa de ir embora para casa, então que você possa estar muito bem confortável aí na sua cadeira, no seu sofá. Você possa estar muito bem aconchegado, talvez aí na sua cama, aquela televisão maneira no quarto, e você só no controle aumentando e abaixando a voz do pastor Emerson, não é? Então que você possa estar muito bem acomodado aí, porque eu quero fazer uma viagem contigo nessa noite para dentro das Escrituras Sagradas. E eu confesso aos amados irmãos que é enriquecedor, eu volto a dizer, é enriquecedor ouvir os amados pastores pregando nesses dias. Não que eu estava enjoado de ouvir o pastor Antônio pregando. Não que eu estava cansado de ouvir as considerações do pastor Evelásio. Não que eu estivesse entediado, pastor Jorge, de ouvir as suas colocações assim, bem assertivas e bem assim, né? Isso, não que isso estivesse me enfadando ou me cansando. Não que eu estivesse cansado de mim mesmo. Mas é muito bom ouvir os amados irmãos. E nesses dias, nós, pastores, temos tido a oportunidade de ouvir uns aos outros. E isso é enriquecedor. Pelo menos para a minha vida, tem sido enriquecedor. E é sempre bom anotar quando eles pregam. Porque, no mínimo, 3 mensagens. No mínimo 3 mensagens você tira das pregações desses amados pastores. Então, eu ouso dizer que o que eu vou compartilhar com você nessa noite é um pouco, uma porção, uma gota, eu diria, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesses dias, com um pouco de reflexão, com um pouco de pensamento sobre tudo que temos vivido, sobre os nossos dias atuais, que eu volto a dizer, como já disse aqui uma vez, de atuais não tem muita coisa. Um pouco desses dias que vivemos aqui, então, nesse tempo de muita dificuldade. Não serem tão novidade assim, se olharmos para as Escrituras Sagradas, ou para a história da humanidade. Mas eu quero falar contigo nessa noite sobre garantia de vida. Garantia de vida. De vez em quando você vai me ver bebendo água. Eu sei que isso não pode ser editado. Não é? Isso não pode ser editado. Não pode ser editado. Porque da última vez que eu estive aqui minha voz falhou, mas dessa vez tem água. Mas eu quero falar contigo sobre garantia de vida. Esses dias, quando estamos vivendo a morte batendo a porta, países entrando em colapso não somente da saúde, mas entrando em colapso financeiro, e não apenas colapso financeiro, mas colapso social. Apesar de alguns países já estarem abrindo e flexibilizando as possibilidades de se locomover, mas ainda assim toda a história da humanidade está sendo mexida com tudo isso. Então nós temos um caos na saúde, nós temos um caos na economia, um pronunciamento que é feito, a bolsa de valores despenca e os gráficos desabam e pessoas que estão tendo muito tempo para ficar olhando os computadores e os seus investimentos, agora percebem muito mais que nós precisamos de fato de garantia de vida. Garantia de vida. Muito mais do que valores, muito mais do que cifras, nós precisamos e necessitamos de garantia de vida. E só há um meio que nos garante vida. É Deus, por intermédio da sua palavra. A única garantia de vida que nós podemos ter, amados, de fato e de verdade,
é por meio da palavra declarada pelo Senhor às nossas vidas. Não há outra maneira de você alcançar garantia de vida para você nesses tempos em que vivemos. Quando eu falo garantia de vida, nós vamos pensar em casas muito bem protegidas. Quando eu falo em garantia de vidas, talvez você pense em seguro que o seu emprego lhe proporciona. Quando eu falo em garantia de vida, talvez você pense nas capacidades que você tem acumulado ao longo dos anos, que você tem se preparado para tantas coisas na sua vida. E talvez isso lhe traga alguma garantia de vida. Talvez até aquele seguro de vida que você fez e que nesses dias tem aumentado a procura. E as corretoras de seguro estão aí às voltas, que é um segmento que tem crescido, nesses dias. Não é isso? Tem aumentado nesses dias segmento de seguro de vida. Pessoas têm aumentado. Gente que estava pagando seguro de vida só para si, hoje já pensa em deixar seguro de vida para a esposa, para os filhos. Antes era só para ele, agora é para a esposa, para os filhos, né? Vamos ver essas coisas. Mas quando eu falo de garantia de vida, eu quero falar contigo nessa noite de algo muito mais elevado do que apenas a vida que vivemos brevemente sobre a face dessa terra. A palavra de Deus vai dizer que nós subimos a 80, 90 e depois a enfado e cansaço quando a nossa vida não termina antes desses anos que chegamos e alcançamos. E quando falamos então sobre confiar em Deus e na sua palavra que nos dá garantia de vida, que nos dá segurança para prosseguir, quero me lembrar de uma história que eu li em algum lugar, não me recordo agora, quando alguém perguntou, um sacerdote, como costumamos fazer, visitando alguém que está enfermo, que está adoentado, o sacerdote perguntou para aquela pessoa da seguinte maneira: você está preparado para a morte? Alguém que estava muito adoentado, um sacerdote vai visitar essa pessoa, ele pergunta: você está preparado para a morte? É uma pergunta que a gente não se faz, normalmente. Normalmente a gente não se faz essa pergunta, se a gente está preparado para a morte. Normalmente a gente não pergunta para alguém: você está preparado para a morte? E a resposta que aquele homem ali, com uma saúde já debilitada, respondeu para esse sacerdote foi a seguinte. E ao ler essa ilustração, essa colocação, e ao ler esse comentário, me surpreendeu a resposta daquele homem. Normalmente, se eu te perguntasse isso, se você está preparado para a morte, você certamente diria: não me responda, até porque você está em casa. Você me diria: sim, pastor, estou preparado para morrer. Bom, espante-se com a resposta daquele homem que ele deu a esse sacerdote. Ele disse: não estou preparado para a morte. Terminalmente, a vida dele já por um fio. A resposta dele para aquele sacerdote: estou preparado para a vida. Entendeu o que eu disse? Entendeu o que esse exemplo traz para mim e para você? Acerca de garantia de vida? Aquele homem respondeu ao sacerdote que não, a despeito de todo o quadro aprontar para ele dizendo: você vai morrer, ele estava dizendo para aquele sacerdote: não, agora que a minha vida de fato começa, agora que a minha vida de fato passa a existir de verdade, porque até então a minha vida era só sombra daquilo para o qual Deus me preparou. A palavra de Deus nos dá garantia de vida. Nos dá garantia de vida. Eu lembro de alguém no passado que, tentando se intrometer nas coisas de Deus, disse assim: não, Senhor, se necessário for, eu morro no seu lugar. Lembrou? Você que está em casa lembrou de quem eu estou falando?
Não, Senhor, deixa que eu morro no seu lugar. Ele não entendia nada, Jesus não ia morrer. Meramente morrer. Ele sabia tudo que estava proposto para ele. Mas aquele homem, no impulso, no afã de entender que talvez a morte fosse o fim de todas as coisas, fosse o momento derradeiro de uma vida vivida sobre a face da terra, ele fala: não, Senhor, a sua vida é muito importante. Deixa eu morrer no teu lugar. E o Senhor continua vivendo. Aí Jesus, em determinado ensinamento anteriormente, ele fala: se o grão não cair na terra e não morrer, ele não pode ressurgir. Então a resposta daquele homem já terminal, nos seus últimos momentos, sopro de vida, ele diz: estou preparado para a morte. Eu estou preparado para a vida, pois o que me aguarda é a vida eterna com Deus. Então eu quero falar contigo nessa noite sobre a palavra de Deus nos dando garantia de vida. Se você tem a sua Bíblia aí em papel, ou se você tem a sua Bíblia digital, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero ler com você apenas os 10 primeiros versículos de 2 Pedro, capítulo 3, e diz assim a palavra do Senhor. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, mas nada que te impeça de fazer a leitura na versão que você tem aí consigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formado da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ele continua no versículo 8 dizendo assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será desnudada. Ajuda-nos, Senhor, no meditar na Tua palavra. Concede-nos graça mais uma vez para ouvirmos a Tua voz e assentarmos no nosso coração tudo aquilo que Tu tens para falar conosco nessa noite. Abençoa a nossa vida e a nossa casa, a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos dá garantia
E o interessante é que nesse ambiente de garantia que a palavra nos proporciona, eu quero me lembrar de uma história aqui da época de quando você era criança. Se você está aí me assistindo e você tem mais de 40 anos, você vai lembrar disso. Se você tem menos de 40, você também vai lembrar. Pastor, quem tem mais de 40 vai lembrar? Eu acredito que vai lembrar. Mas aqueles que têm um pouquinho mais de idade avançada, talvez não se lembrem, porque os tempos eram mais difíceis. Depois de contar essa ilustração também para nos falar sobre lembrança, você vai entender o que eu quero dizer. Você lembra quando você era criança, assim, indo para o jardim de infância, que a sua mãe arrumava a sua lancheira, né? Pegava aquela bolsinha, cara de bichinho. Quem tinha essas coisas, né? Quem tinha essas coisas, quem teve essas possibilidades. E arrumava tudo direitinho, colocava na sua lancheira o lanche, dentro ali da pastinha o lápis para escrever, para rabiscar, aquelas coisas todas. Aí você foi crescendo um pouco, você já entrou, saiu do jardim de infância, entrou ali no primário, né, naquelas primeiras classes ali de estudo, e você aumentou a sua carga de estudo, e agora você já não levava mais aquele lanchinho, né? Você já levava assim um negócio mais interessante. Talvez você levasse um trocadinho para comprar alguma coisa na cantina, ou tinha na cantina um caderninho para anotar, aquela coisa toda do lanche que você usava. Mas a sua mãe continuou colocando na sua mochila os cadernos, colocando ali o giz, o lápis, o apontador, vendo se estava tudo direitinho. Mas você foi crescendo. Lembra que você foi crescendo? Está lembrado que você foi crescendo? Você cresceu. Aí você já chegou numa fase aonde ir com aquela lancheira de bichinho já não rolava mais. Você já queria, e aqui eu vou revelar a minha idade, você já queria uma mochila da Hadley. Né? Você já queria uma mochila mais descolada, uma mochila da Adidas, já queria uma mochila mais maneira. Aí a sua mãe, quando falava que ia arrumar a sua mochila, quando ia organizar os seus materiais para o colégio, você falava, não mãe, deixa que eu arrumo, já vi, já está tudo pronto. Aí você privava aí a sua mãe de ter todo aquele cuidado com você. Lembra disso? Está lembrando disso? Aí você foi crescendo, foi ficando mais autônomo, né? Você tinha uma autonomia maior. Afinal de contas, agora talvez você já ganhasse mesada. Sua mãe não precisava te dar dinheiro para ir para o lanche, você já tinha mesada, você administrava a sua vida financeira, já estava gerenciando já o seu banco, né? Seu próprio banco financeiro. E aí você está ali ganhando autonomia, está ficando, entre aspas, meio independente. Aí aquelas coisas que sua mãe colocava na sua mochila, e aquele checklist que ela fazia, ela já não faz mais, porque você não permite. Você pega a mochila, não mãe, está pronto, está arrumado. Aí a tua mãe faz aquela pergunta clássica para você, lembrando-se de quando ela arrumava, né? Colocava capa de chuva, aquela coisa toda. Aí pergunta para você assim, deixa eu usar um nome aqui, difícil, né? Para não pegar ninguém, até porque tem muita gente de muito lugar na igreja assistindo. Deixa eu pegar um nome difícil, né? Para não alcançar ninguém. Emerson! Que aí eu posso, né, me enquadrar nisso. Emerson, você já colocou o guarda-chuva na mochila? Tá parecendo que vai chover. Não, mãe, tá tranquilo, tá tudo arrumado. Tá tudo direitinho. Menino, já colocou o guarda-chuva na mochila, o tempo não tá direito. Ela te lembrou uma, duas vezes, você estava saindo de casa, ela virou para você, colocou o guarda-chuva. Aí você, para não mentir, fala, não mãe, tá tudo no controle. Mas você não disse que não tinha colocado o guarda-chuva. Você não mentiu. Você omitiu. Mas para não falar, não mãe, não coloquei, ou mãe, coloquei, você se esquivou, né? De dar uma resposta mais objetiva, porque você olha para o céu também, agora você olha para o céu, até você olha para o céu. E sabe se vai chover ou não. Tá bom.
Aí chegou no colégio, você estudou, ficou feliz da vida, brincou com os amigos, estudou, aprendeu matemática. E na hora de sair do colégio, vindo para casa, o que te alcança no trajeto de colégio para casa? Uma chuva torrencial, molha tudo. Molha até o material que estava dentro. O material que estava dentro da mochila ficou ensopado assim, aquela chuva torrencial. Você se lembra logo do quê? Do que você se lembra nessa hora? Me ajuda, você que está de casa. Guarda-chuva. Mas além do guarda-chuva, você se lembra de que mais? Da tua mãe falando contigo. Menino, leva o guarda-chuva que vai chover. Quantos? Levanta sua mão em casa, eu não vou ver, ainda a gente não tem essa possibilidade, né? Não é videoconferência, mas quem sabe um dia, um grande painel aqui, né? Eu vendo você aí da sua casa, né? Levanta a mão aí da sua casa, você que já voltou molhado da escola porque não levou guarda-chuva. Aqueles que estavam aqui, amados, que estão aqui nos ajudando, teve gente levantando as duas mãos, né, pedindo a mão emprestada do outro, porque isso é fácil acontecer, porque faz parte do nosso dia a dia. O interessante é que o apóstolo aqui, ele começa dizendo assim: amados, é agora a segunda carta que eu escrevo para vocês para falar das mesmas coisas. É a segunda carta que eu escrevo a vocês para lembrar vocês de algo muito importante, essencial para a garantia da vida de vocês. Eu quero lembrar a vocês que a palavra de Deus nos traz conhecimento, segurança e confiança. O apóstolo Pedro está aqui, então, escrevendo segunda vez à igreja para trazer ao coração e à memória da igreja que a garantia de vida que ela tinha só era possível por meio da palavra de Deus. Apenas por meio da palavra de Deus. Não há outra maneira de conhecermos ou de termos garantia de vida senão pela palavra. E ele traz então, dentro desses 10 versículos que nós lemos, uma lembrança com base na garantia de vida, de que é necessário sabermos que a palavra nos traz conhecimento, nos traz segurança, nos traz confiança. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A palavra de Deus nos fazer lembrar que necessitamos conhecer as Escrituras Sagradas, que precisamos nos sentir seguros por aquilo que ela nos ensina. E mais, precisamos ter esperança naquilo que ela nos fala. Esperança naquilo que ela nos fala. Só a palavra de Deus para nos dar essa garantia. Primeiro aspecto que eu quero abordar com você encontra-se nos versículos 1 e 2. Volte novamente sua atenção comigo para o texto. Versículo 1 e 2 diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que os apóstolos de vocês ensinaram. Primeiro ensinamento que Pedro deixa para nós aqui é que é preciso lembrar da palavra para ter conhecimento. Só é possível conhecer as Escrituras Sagradas se nós nos aplicarmos de fato a conhecê-las. E aqui Pedro então vai usar uma palavra interessante, logo no versículo 1, ele fala assim: em ambas quero despertar. Em ambas cartas quero despertar. Me causa curiosidade aqui com relação à palavra despertar, porque a palavra despertar, ela provoca em nós o sentimento de acordar para algo que é importante. Você
se tem o hábito, para sair para trabalhar, você coloca o seu relógio para despertar. Despertar tem que nos fazer acordar, tem que nos fazer enxergar algo de importante para a nossa vida, algo que seja significante para a nossa vida, algo que seja relevante para a nossa existência sobre a face dessa terra. Então, quando a palavra de Deus traz essa expressão despertar, nós temos que nos lembrar daqueles mecanismos, daqueles recursos tecnológicos que hoje existem, que muitas vezes tem um recurso chamado soneca. Já viu um recurso chamado soneca? Normalmente celular tem isso. Você coloca para despertar, mas no seu celular tem um negócio chamado soneca. E tem gente que coloca o celular para despertar meia hora antes do seu compromisso, aí 25 minutos antes do seu compromisso, 20 minutos antes do seu compromisso, 15 minutos antes do seu compromisso, e nesse de 15 minutos ele ainda aciona o soneca. Ou seja, na verdade, esse indivíduo não está querendo acordar naquele horário que ele colocou para despertar, porque senão, de um salto, ele despertaria. Tem uma pessoa muito próxima de mim, muita chegada, né? Muito próxima de mim, que ele está pesquisando um despertador retrô. Despertador retrô, não é? Não está aqui não. Agora já ficou mais fácil, né? Não está aqui não. Ele não está aqui, ele está por aí. Está por aí. Muito próximo de mim. Ele está procurando um despertador retrô. Porque o despertador do celular não é legal. É aquela musiquinha assim, de ninar, né? Aquela canção de ninar. Se você não colocar um estridente, normalmente é uma canção de ninar que acaba te embalando a dormir mais ainda. Aí essa pessoa muito chegada a mim, assim, a gente adquiriu um relógio digital e que desperta e tudo, mas esse relógio digital, ele também tem uma musiquinha mais de ninar do que de acordar. Aí ele está procurando aqueles despertadores retrô. Sabe como é que é aquele despertador retrô? Aquele que tem aquele sininho que bate de um lado e de outro numa campainha quando desperta, e que se ele só para de tocar se você arremessar ele na parede, que você nunca consegue achar atrás dele aquele botãozinho assim, aquele botão de desliga, você nunca acha. Normalmente você derruba ele do criado mudo. Normalmente você taca ele na parede. Ele está procurando esse. Tomara que ele encontre. Né? Tomara que ele encontre. Tenha sucesso nas suas buscas. Né? Tomara que você encontre. Mas quando o apóstolo Pedro fala aqui de despertar, ele está falando acerca da igreja. A igreja que tem uma mente sincera e uma mente apegada às coisas de Deus, se lembre da sã doutrina. Se lembre que toda a palavra precisa ser observada. Toda a palavra precisa ser aplicada à nossa vida. Toda a palavra precisa ser direcionada para as nossas necessidades e para as expectativas da nossa alma. E não apenas aquilo que nos convém ou que nos é importante. Nesse primeiro aspecto, quando falamos então que é preciso lembrar que a palavra que nos traz conhecimento, o apóstolo Pedro aqui ele faz menção, em primeiro lugar, aos profetas, apontando para o Velho Testamento. Lembrem-se de que em tudo os seus antepassados, os nossos antepassados, nos ensinaram por meio das Escrituras Sagradas. Tragam à memória os ensinamentos dos pais da igreja, daqueles que pelas suas experiências deixaram ensinamentos riquíssimos, para que possamos confiar na palavra de Deus e nela então nos apegarmos com afinco, para trazermos esse conhecimento da palavra à tona na nossa vida. Façam uso das Escrituras Sagradas, façam uso do Velho Testamento.
E o interessante é que quando o apóstolo Pedro fala aqui dos profetas num primeiro momento, e você vai entender por que eu vou dizer isso, ele faz menção do Velho Testamento, apontando para aquilo que viria a acontecer no seu tempo, no tempo de Pedro. Ou seja, a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. Ele fala: olhem para as Escrituras Sagradas, como elas são confiáveis, como elas são aplicáveis à nossa vida, como elas são precisas, como elas são verdadeiras. Olhe para as Escrituras Sagradas. Lembrem-se que no passado foi apontado que o Messias viria e ele veio. Vocês o ouviram, e se não o ouviram, ouviram os ensinamentos dos apóstolos que vieram após ele. Então confiem nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, nas experiências que os pais viveram, que os seus antepassados experimentaram, e que agora corroboram ali com o Novo Testamento, que é o ensinamento do próprio Cristo, o ensinamento dos apóstolos. Se você precisa ter uma garantia para a sua vida, busque na palavra de Deus toda essa garantia. Toda essa garantia. Quando ele menciona aqui, lembrem-se, traga a lembrança na sua mente. Interessante que ele usa uma outra expressão, quero voltar com você no versículo 1, ele fala de sua mente sincera. Nova Versão Internacional, mente sincera. Então ele está conclamando, o apóstolo Pedro, ele está conclamando tanto a mim quanto a você, a analisarmos a nossa mente, amados, e vermos se de fato e de maneira sincera nós temos observado as Escrituras Sagradas, porque ele diz assim: lembrem-se, tragam lembranças à sua mente sincera, para que a sua mente não te engane, para que a tua mente não te traia, para que a tua mente não te confunda, tentando fazer você achar que você tem compreendido as Escrituras Sagradas e tudo que ela te ensina, quando você não tem compreendido. Não permita que a tua mente venha te levar por caminhos ainda que com bases bíblicas te levem por caminhos tortuosos. Pastor, isso é possível? Sim. Não permita que a tua mente, ainda que por meio das Escrituras Sagradas, te leve para um mundo de confusão. Pastor, isso é possível? Sim, isso é possível. Certa feita, alguém estava no seu carro de última geração, a caminho de uma determinada cidade. Seu carro de última geração, indo para uma determinada cidade, indo para um determinado lugar, e ia lendo desse carro de última geração as Escrituras Sagradas. Ia lendo ali os textos sagrados, lendo as Escrituras Sagradas, e não compreendia o que estava lendo, e não entendia o que a palavra de Deus lhe falava. De repente, um indivíduo chamado Estevão é colocado do lado desse homem. Filipe, obrigado, ainda bem que tu está aí. Filipe, né? Estevão foi que morreu. Filipe, obrigado. Filipe é colocado do lado desse homem, porque eu falei de carro, ninguém estava associando que era no tempo passado, né? Estou falando do eunuco, tá, gente? Só para esclarecer aqui. Aí Filipe aparece do lado do eunuco naquele carro de última geração. E ele pergunta: compreendes o que está lendo? E ele diz: como eu vou compreender se não tem quem me explique, quem me ensine e me traga conhecimento? Então, amados, entenda
Não permita que a sua mente te traia. Peça a Deus que ilumine a sua mente. Peça a Deus. Peça ao Espírito Santo que, ao ler as Escrituras Sagradas, as santas verdades de Deus te sejam reveladas. Não verdades que o seu coração deseja, mas verdades que a palavra de Deus te declara. É preciso lembrar da palavra de Deus para termos conhecimento, e isso te dará garantia de vida. Você poderá seguir firme, porque, amados, quando Pedro escreve aqui nas suas cartas, quando Pedro relata algumas coisas aqui nas suas cartas, Pedro está apontando para o fim, amados. A carta de Pedro, ela aponta para um tempo onde uma sociedade estava vivendo dias de perseguição, onde a igreja estava vivendo dias terríveis de assolação pela fé que professavam. Interessante que no capítulo 1, depois se dá uma olhadinha, ele vai falar da seguinte maneira: não se espantem, falando essa mesma igreja, na sua primeira carta, ele vai falar: não se espantem com tudo que tem acontecido com vocês, toda a tribulação, toda a perseguição, toda a dor, todo o sofrimento que vocês têm enfrentado, toda a dificuldade em viver fielmente a fé cristã que vocês têm vivido. Não se assustem, não se assombrem com essas coisas, porque os vossos irmãos ao redor do mundo têm enfrentado as mesmas dificuldades. Então, quando na segunda carta Pedro vai falar pela segunda vez esse despertamento acerca de conhecer as Escrituras Sagradas, ele está dizendo: não se deixem enganar por tudo aquilo que vos falam. Porque nesses dias em especial, não há quem falte para dizer que são os nossos últimos dias sobre a face da terra. Não há quem falte para dizer, diante do quadro que estamos vivendo, que estamos às portas do fim. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Há 2000 anos estamos às portas do fim. Desde que Cristo veio na sua primeira vinda, e é isso que o apóstolo Pedro está ensinando nesses 2 primeiros versículos. Desde que Cristo veio na sua primeira vinda, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então o tempo do fim teve início quando Cristo vai assunto aos céus. E nesses dias nós temos visto profetas do fim dos tempos dizendo: o mundo vai acabar. Quando terminar a quarentena, o mundo acaba. Se a quarentena está se estendendo, é porque ainda falta entrar aqueles que vão ser salvos. Eu vou falar disso no próximo tópico. Mas eu quero dizer para você nessa noite: há 2000 anos Jesus está voltando. E não há quem possa estabelecer tempo, ou época, ou eras, ou qual dia será que ele irá voltar. Mas quando o apóstolo Pedro fala aqui no versículo 1, em ambas quero despertar, me vem à mente aquele versículo que diz assim: desperta, ó tu que dormes.
levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, ou seja, te dará conhecimento, te dará entendimento, te dará percepção daquilo que Ele tem lhe ensinado na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Então, à luz desses 2 versículos que lemos inicialmente para abordar esse primeiro tópico, que a palavra nos dá conhecimento e conhecimento nos dá garantia de vida, Jesus está voltando há 2000 anos, amados. Breve Ele virá para buscar a sua igreja, porém esse breve é ao seu tempo. E enquanto houver tempo, desperta, ó tu que dormes. Segundo ponto que eu quero abordar com você aqui nesse texto é que é preciso lembrar da palavra para ter segurança. E segurança vai te dar garantia de vida. Tem uma canção antiga, popular antiga. Deixa eu beber um golinho d'água. Tinha um cantor que falava assim: você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Não vou cantar. Era só essa expressão desse cantor. Quem está aí atrás da câmera, né? Quem está aí me vendo e tem agora sim um pouco mais de 40, está lembrando dessa canção. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Pois é, você precisa lembrar da palavra de Deus para ter segurança. Porque quando tudo te faltar, quando tudo mais deixar de existir na sua vida, o que vai permanecer na tua vida é o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento vai te dar segurança. E esse conhecimento vai te dar firmeza, para que você possa entender e bem responder o motivo da sua fé. Como eu falei, há 2000 anos Jesus está voltando. E talvez hajam aqueles que digam, e aí está no versículo 3, acompanhe comigo: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a sua promessa? O que houve com a sua promessa? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada de água e pela água. Versículo 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra. Os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. É preciso lembrar da palavra para ter segurança. Porque nesses dias talvez não estejam perguntando para você aonde está o seu Deus. Será que Ele não virá? Já que Ele disse que viria há 2000 anos? Mas talvez a pergunta que estejam fazendo a você nesses dias é: onde está o seu Deus em meio a tudo isso? É preciso lembrar da palavra para ter segurança. Talvez você esteja ouvindo nesses dias: o teu Deus, aonde Ele está, que não vê toda essa assolação que tem vindo sobre a face da terra. Pessoas tão boas perecendo, pessoas tão boas sucumbindo ao insignificante vírus.
Entenda a palavra insignificante. Tão minúsculo, aparentemente tão frágil, mas que causa tanta destruição. Alguém me perguntou esses dias, em uma das saídas necessárias que eu fiz de casa, alguém me perguntou se crente podia ser acometido de coronavírus. O interessante, pastores, que nós somos figuras públicas. E quando estamos em público, algumas demonstrações públicas são necessárias. E confrontado diante dessa pergunta, porque foi no local público, eu tive que responder: não só pega coronavírus, como morre também. E evidentemente eu acho que não seria essa a resposta que a pessoa gostaria de ter ouvido, mas é uma verdade. É uma verdade. A palavra de Deus vai dizer que o sol vem para justos e ímpios. A mesma chuva que cai sobre o justo e sobre o ímpio. O mesmo tsunami que é movido dos oceanos pelo deslocamento de uma placa tectônica, ele mata justo, santos e mata os ímpios. Então, alguém te pergunta: então qual a vantagem de servir a Deus? A segurança de que Deus é o Senhor da nossa vida. Porque as demais coisas, elas virão sobre a nossa vida. As demais circunstâncias e situações, elas também nos alcançarão. O infortúnio também baterá à nossa porta. A desolação também nos alcançará, amados. Quando a crise financeira vem, o ímpio fecha a sua empresa, assim como o santo encerra também as suas atividades comerciais. Então alguém diria: então qual a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus? A diferença é estar seguro na palavra de Deus. Porque, amados, o tempo do juízo, o tempo da adversidade, ele certamente vem. Mas uma coisa é a adversidade que é comum, a dificuldade que é comum a todo ser vivente sobre a face da terra. E outra é o juízo que vem da parte de Deus. E eu não quero de maneira nenhuma aqui nessa noite estabelecer conceitos de que os que estamos vivendo seja um juízo da parte de Deus. Bem, verdade é que muitos corações estão sendo movidos em uma nova direção por causa de toda essa situação. Mas lembre-se, o texto que nós lemos vai dizer: céus e terras existiram, criados por Deus. E num determinado momento, amados, a terra como conhecemos um dia deixou de existir. É o que Pedro vem falando aqui, o apóstolo Pedro vem falando. Porque toda a humanidade foi submersa pelas águas do dilúvio. E aí eu volto para aquela pergunta que talvez você esteja sendo confrontado nesses dias: onde está Deus em meio ao caos que a nossa sociedade vive? Onde está Deus em meio ao caos que a nossa humanidade vive nesses dias? Deus está onde Ele sempre esteve, no seu trono de glória, reinando e governando de maneira soberana, justa, reta e fiel. E aqui eu quero me lembrar contigo, dentro dessa narrativa que Pedro nos traz, falando acerca da submersão da humanidade em água, eu quero me lembrar lá do princípio de todas as coisas.
e acerca de nos lembrarmos da palavra para termos segurança. Porque é importante nos lembrarmos da palavra para termos segurança. Quando Satanás e os seus anjos foram lançados dos céus, 1/3 foram lançados dos céus. Os estudiosos vão dizer, aqueles analistas bíblicos e teólogos vão dizer, e a Bíblia mostra isso, é claro, que Satanás e os seus anjos foram banidos do céu, 1/3 dos anjos, porque desejaram então toda a glória de Deus e todo aquele ambiente celestial, provocando assim uma rebelião contra o Senhor, uma rebelião contra o Senhor. E como Deus odeia a rebelião, ou a rebeldia, não há lugar na presença dele para aqueles que são rebeldes. Então Satanás e os seus anjos são banidos da presença de Deus, são excluídos do céu. Pastor, o que isso tem a ver em lembrar da palavra para ter segurança? Só que eu quero te lembrar que os anjos se rebelaram contra a palavra de Deus. Talvez você esteja fazendo uma expressão de espanto aí na sua casa. Pastor, como assim os anjos se rebelaram contra a palavra? Já que o senhor está falando que a palavra nos traz segurança. Sim, a palavra nos dá segurança e certezas. Como que os anjos, pastor, como Satanás se rebelou contra a palavra? Você se lembra que João, no início do seu evangelho, vai dizer que no princípio era aquele que é a palavra? Está lembrando? Na sua Bíblia está escrito assim também? Que no princípio era aquele que era o verbo, dependendo da tradução é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Alguém que guardava aquilo que Deus havia lhe dado por ensinamento, e agora ele tinha uma segurança de que poderia confiar no Senhor, a despeito de todo o caos que vivia a sociedade no seu tempo. Lembrar da palavra, é isso que Pedro está nos falando. Lembrar da palavra nos traz segurança. Lembrar da palavra nos faz compreender. Lembrar da palavra nos faz entender que é possível ter a segurança de que Deus está de fato preparando algo muito maior e muito melhor para a minha vida e para a sua vida. Um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá pranto, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá tristeza, um lugar onde as suas lágrimas serão enxugadas. Então, o lembrar da palavra nos traz essa segurança. Isaías, no capítulo 51, acompanhe na sua Bíblia juntamente comigo. Isaías, no capítulo 51, vai nos dizer da seguinte maneira, e aqui, esse versículo é esplêndido na sua revelação. Isaías capítulo 51, versículo 6 diz assim, falando acerca de lembrarmos da palavra para termos segurança. Isaías 51, versículo 6 diz assim: ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Louvado seja Deus, que nos dá a segurança, amados,
que nos dá a certeza dessas promessas, que nos dá a capacidade de compreendermos e entendermos que a única garantia de vida que temos é na palavra de Deus e naquilo que ela nos fala, e naquilo que ela nos diz, naquilo que ela nos ensina. Porque quando nos desviamos dos ensinamentos da palavra de Deus, certamente seguimos por um caminho de ruínas. E aqui, só para falar um pouco mais sobre Isaías 51, versículo 6, é uma dimensão aqui, que Isaías fala de algo que aconteceria no tempo futuro. Tempo futuro. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. É inevitável não pensar aqui. Crer é também pensar. Erga os olhos para os céus. Faça assim comigo, esse exercício, você que está em casa. Aí ele diz: os céus desaparecerão como fumaça. Agora faz assim comigo aí na sua casa. Olhem para baixo, para a terra. A terra se gastará como uma roupa. Quer que eu faça de novo para você entender melhor o que eu estou querendo falar contigo? É uma dimensão espiritual futura que Isaías revela aqui de uma porção de segurança tão poderosa, amados. Tão poderosa. Que nós precisamos crer e entender que de fato Deus está guardando a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que Cristo virá na sua segunda vinda, amados. E nós encontraremos com Ele nos ares. Quando Ele vier, os céus despedaçarão como fumaça. A igreja está indo encontrar com Ele nos ares. E está olhando para o céu. E vendo tudo desaparecer como fumaça. E depois com Cristo nos ares, na segurança da certeza da sua salvação, começa a olhar para a terra e ver tudo sendo destruído. Essa palavra é para quem crê, amados. Essa palavra é para quem confia na segurança daquilo que Deus falou ao seu respeito. Que a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Então, se você quer garantia de vida, garanta-se naquilo que a palavra de Deus te fala e te dá como segurança. Você tem um encontro com Cristo nos ares. Como fugir dessa realidade? Aqueles que creem. Como fugir dessa verdade? Aqueles que assim um dia confessaram a Cristo como seu suficiente Salvador. Como não desejar isso? Como não criar uma expectativa saudável, Pastor Evelásio, sobre essas coisas? De estarmos com Cristo na glória eternamente. Aqueles que lembram-se da palavra do Senhor e dos seus mandamentos. Aqueles que têm os mandamentos do Senhor e os guardam. Esses desfrutarão da salvação do Senhor.
esses desfrutarão da retidão de um Deus que jamais falhou, jamais falhará na sua promessa. Um Deus que, a despeito do tempo, épocas ou eras, tem preparado um momento único para a humanidade, para a sua igreja. Mas se você quer ter garantia de vida nesse segundo ponto, lembre-se que toda a segurança que você precisa está na palavra de Deus. Porque Cristo está voltando. Cristo está voltando. Terceiro ponto para terminarmos. Volte comigo para 2 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 8 diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Pedro volta a dizer: os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Terceiro aspecto que eu quero falar contigo então nessa noite, para encerrarmos a consideração nesses 10 versículos, é que é preciso lembrar da palavra de Deus para ter esperança e assim alcançar garantia de vida. É preciso lembrar da palavra de Deus para ter esperança e assim alcançar garantia de vida. Amados, o que nos move como igreja, uma das coisas que nos move como igreja é a nossa esperança em Deus. E não é normal esperar naquilo que já se tem ou já se alcançou. Só se espera naquilo que ainda não existe. Esperança é exatamente isso. Ele vai falar de fé. O escritor aos Hebreus vai falar dessas coisas. A fé é a esperança. A fé é a esperança naquilo que não se vê. Então, por isso, eu digo, é preciso lembrar da palavra de Deus para ter esperança. Porque senão, lembrarmos da palavra de Deus, tudo aquilo que conhecemos até aqui, tudo aquilo que ouvimos até os dias de hoje, vai desvanecer. Vai desvanecer. Nesses dias, as escolas têm feito um esforço, as entidades, de educação têm feito um esforço assim, nunca visto para manter os seus alunos estudando. Para que isso? Para que não se esqueça o que até então foi aprendido. Porque se ficarem esses alunos muito tempo sem estudar, todo aquele conhecimento adquirido irá desvanecendo, desaparecendo até que se perca e tenha que se buscar novamente esse conhecimento. Então, em se tratando da palavra de Deus, e lembrar da palavra de Deus, ela precisa ser lembrada para nos dar esperança. Esperança. Esperança de algo que ainda não vemos. A palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam, para aqueles que andam segundo os seus preceitos, para aqueles que vivem segundo a sua vontade, para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que abriram mão da sua própria vida para viver a vida de Deus. É isso que nos dá esperança, amados. Não é porque apenas a gente canta. Há um lugar. Não é só porque a gente canta essa bela canção. Não é só porque a gente canta. Mas é porque de fato o nosso coração tem esperança de que Deus tem preparado algo muito mais excelente para as nossas vidas. E o que preocupava então aqui o apóstolo Pedro era exatamente, ele começa o versículo 8 dizendo: não se esqueçam disso, amados. Não se esqueçam disso. Deus é de eternidade a eternidade. Deus é de eternidade a eternidade, princípio e fim. Todas as coisas estão encerradas no tempo de Deus. Não percam a esperança. Era o que o apóstolo Pedro estava falando para essa igreja, para esse povo. Não percam a esperança. Porque aquele que disse que vem, virá. Aquele que disse que vem, virá. E se ele ainda não veio, e aí entra naquele aspecto que eu falei anteriormente, é porque ainda existem aqueles que precisam ser acrescentados. Mas quando a totalidade dos santos, diz o texto sagrado, se completar, então ele virá. Pastor, quanto é o número da totalidade dos santos? Eu não sei, você não sabe, por isso continuamos pregando. Por isso continuamos testemunhando. Por isso continuamos falando, porque só Deus sabe quantos mais serão acrescentados. Mas se o tempo da sua vida tem sido adiado, é por amor a essas vidas. Mas para aqueles que já foram alcançados, não perca a esperança da vida vindoura com Cristo Jesus. Não perca a esperança de um tempo de eternidade com Deus. Porque foi Deus quem colocou no seu coração o desejo pela eternidade. O desejo pela eternidade. E agora de uma maneira assim muito latente, eternidade com Ele. Vida eterna com Ele. Para todo sempre com Ele, louvando-o eternamente. É isso que está preparado para nós. Portanto, diz o apóstolo Pedro, não perca a esperança. Eu digo para você nessa noite, não perca a esperança. O Senhor voltará para buscar a sua igreja, e essa precisa ser a sua garantia de vida. Essa precisa ser a certeza que você alimenta no seu coração. De que o Senhor está vindo. De que o Senhor está voltando. De que cada dia mais nós precisamos nos preparar para esse momento com Ele. Como, pastor? Eu preciso me preparar para esse momento com Ele. Conhecendo a sua palavra. E por conhecer a sua palavra, ter segurança naquilo que ela diz e promete ao meu respeito. E por ter segurança, saber que eu posso esperar nessas promessas da sua vinda, desse seu resgate celestial que Ele fará. Portanto, não desanime, não esmoreça, não desfaleça na sua fé. Mas continue confiando naquele que prometeu. Porque como ele disse em Isaías, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão ou justiça
jamais falhará. São dias de muitos questionamentos. São dias de muitas perguntas, talvez sem resposta. São dias onde você está ouvindo muitas pregações, mas também está ouvindo muitos noticiários. Dias onde você está ouvindo muitas verdades autênticas, mas dias onde você está escutando muitas fábulas de velhas caducas. Dias onde o Senhor tem falado ao seu povo, mas dias também onde muitos não têm ouvido Deus falar. Portanto, amados, a garantia da sua vida está em Deus. E se você quer ter certeza acerca disso, busque conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Busque ter segurança em Deus por meio da sua palavra. E busque esperar em Deus também por meio da sua palavra. Porque é Ele quem garante a sua vida. É Ele quem garante a sua vida. Eu sei que você sabe tudo isso. Eu sei que você sabe tudo isso que eu falei aqui nessa noite. Você conhece o texto? Você conhece as referências que eu utilizei? Mas assim como o apóstolo Pedro, escrevendo aquela carta, eu venho aqui nessa noite, por meio desse tempo oportuno, te lembrar de tudo isso que você já sabe. Porque o tema da mensagem é nos lembrarmos. Lembrarmos de Deus e da sua palavra. E nos lembrarmos dessa palavra que traz conhecimento, segurança e esperança para uma vida eterna com Ele. E para que então nesse tempo oportuno você possa olhar para si mesmo. Olhar para a sua vida. A despeito de tudo que você tem ouvido, a despeito de tudo que você tem aprendido nesses dias de intensos noticiários jornalísticos e também por meio da imprensa gospel, que você possa olhar para o seu coração e ver a sua mente, como o apóstolo Pedro falou no início. Lembre-se na sua mente sincera. Então eu venho aqui nessa noite para te lembrar. Não se permita ser traído pela sua mente. Não deixe a sua mente te enganar. Não deixe a sua mente te enganar. Porque nós somos dados a filosofar demais. Nós somos dados a imaginar demais. Nós somos dados a pensar demais. E pouco procuramos conhecer de fato as Escrituras Sagradas, buscar nelas segurança e ter nela esperança. Eu venho aqui nessa noite para te lembrar acerca disso. O Senhor quer te dar garantia de vida, mas faça da palavra de Deus o recurso necessário para que por meio da sua palavra você tenha garantia em Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Talvez você tenha sido confrontado a olhar para o seu coração e ver que nesses dias a sua esperança tem se esvaído, seu coração tem se enfraquecido, a despeito de você estar ouvindo e escutando muita coisa. Mas por causa desse turbilhão de informações, por causa desse turbilhão de palavras que você tem ouvido,
e escutado, talvez a sua mente esteja se confundindo, ou se embaralhando, ou não compreendendo mais qual a direção a seguir. E a direção a seguir é a palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, para que a palavra de Deus seja o guia na sua vida. Então você que deseja, nesse momento eu convido você a colocar a sua mão sobre o seu coração, para que Deus de fato faça com que a palavra de Deus seja o norte e o guia da sua vida, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas certezas e, acima de tudo, da verdade que te dá garantia de vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração, você que assim deseja, e oremos. Pai, a tua palavra simples e singela foi aplicada às nossas vidas na noite desse dia. Uma exposição, Senhor, acerca das tuas verdades, que de fato nos faz confrontados, Senhor, e nos faz buscar e saber em nós mesmos como está a nossa mente, e que temos pensado, o que temos buscado, o que temos tido para a nossa vida como verdade de fato, o que tem norteado o nosso entendimento. Uma palavra que vem nos confrontar em todas essas coisas. Em que está depositada a nossa esperança? Se a nossa segurança está naquilo que os governos dizem ou falam? Meu Deus, fomos confrontados nessa noite com todas essas coisas. Mas acima de tudo, Senhor, acima de tudo, o nosso coração é confrontado a olhar novamente para Ti, Senhor. Olhar para o alto, como lemos inicialmente no Salmo. Olharmos para os céus, como bem declarou Isaías. E vermos que de fato existe algo muito maior preparado para nós. Muito maior do que esse breve tempo que viveremos aqui sobre a face dessa terra. Então, ó Deus, juntamente com aqueles que oram nessa hora, nesse sentido, eu te peço, esquadrinha os nossos corações, esquadrinha a nossa mente, esquadrinha a nossa vida, Senhor, que nada em nós fuja ao teu olhar nessa hora. Porque muitas vezes pensamos que nos conhecemos. Mas eu te peço, Senhor, juntamente com este irmão que ora comigo, revela-me, Senhor, de fato quem eu sou diante dos teus olhos. Revela-me de fato como está a minha vida. E diante daquilo que tu me revelar, Senhor, faz algo novo em mim. Faz algo novo em mim. De maneira poderosa, de maneira surpreendente, de maneira sobrenatural, ó Deus. Por amor do teu nome, nós oramos e te pedimos essas coisas. Amém e amém. Bem, amados, estamos aqui encerrando o nosso culto. Quero desejar a você uma semana abençoada, que você continue guardado, não apenas na segurança do seu lar, mas que você continue guardado na segurança que vem do Senhor, que de fato Deus seja toda a garantia da sua vida, da sua casa, da sua família, e que durante toda essa semana você possa mais e mais se apegar a Deus e se achegar ao Senhor nesse tempo oportuno. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.